Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero fazer uma pequena comparação que eu acho que é interessante, que um videogame de nova geração hoje em dia é o preço de um carro aqui no Brasil, sabe? Dá para fazer esse comparativo, porque vamos lá, quando eu digo que dá para comprar um carro, é um carro antigo, um carro modesto e um carro usado, que acho que nos dias de hoje é o que está mais valendo a pena, se você for ver em termos de dinheiro, né? Eu falo isso porque aqui na minha região tem bastante isso, tá? No Facebook, o marketplace do Facebook. Muita gente vendendo esses carros mais simples, modestos e até um pouco mais antigos, nesse valor aí de 5 mil, 6 mil, 7 mil, às vezes um pouquinho menos ou um pouquinho a mais, mas eu coloco essa base aí de 5 mil, porque eu já vi. Que é praticamente, cara, um preço aí de um console de nova geração. Pelo menos essas versões mais fortes, né, tecnicamente falando. E mesmo que não for, tá quase no valor. E com esse valor, que você dá para comprar um carro. É simples, é antigo, mas é um carro. E você vê que, fazendo uma comparação, porque, vamos lá, quando você compra um videogame de nova geração, você não está comprando só o videogame, você vai gastar mais dinheiro com jogos, manutenção, eventuais serviços técnicos de, de conserto, essas coisas. Não muito diferente de um carro, né? Porque num carro você gasta com ele também, só que de certa forma o carro te dá mais retorno, na minha opinião. Porque vamos lá, você compra um videogame de nova geração, dá algum problema lá no seu controle, tem a manutenção e você tem que consertar, que já não sai um preço baratinho, vamos dizer, né? Dependendo do dependendo do que aconteceu. Se você tiver que comprar outro, eu não vou citar números aqui porque já faz um tempo que eu vejo, mas da última vez que eu vi o preço de um controle de videogame dessa atual geração, tá bem carinho, tá? Eu não sei como é que tá hoje, mas de qualquer jeito é um gasto. Própria e a própria também manutenção, se você for ver, também não tá uma coisa barata, pelo que eu tenho me informado, sabe? Dependendo do problema. Então você gasta sim com videogame. E eventuais. E também tem os jogos. Cara, quanto é que tá um jogo atual hoje em dia? É de R$ 300 pra cima, lançamento. E até mesmo jogos mais antigos também não tá barato não. Às vezes eu entro aí nessas lojas digitais de jogos dos próprios videogames e às vezes eu me surpreendo, sabe, com o preço. Eu vejo jogo aí de 10 anos atrás batendo quase R$ 200. Então é assim, é uma coisa que você para, olha e pensa. O jogo tá caro, sabe? Mesmo que se você não for gastar dinheiro comprando o jogo, você assina lá, tem vários tipos de assinatura, mesmo que não seja tanta coisa, mas você paga uma porcentagem por mês, sabe? E não é muito diferente de um carro. Porque um carro você gasta com combustível, sim. Você gasta com manutenção, com eventuais peças que de repente pode dar algum defeito e você tem que trocar. Claro que sai mais caro que um videogame, né? Mas convenhamos que um carro te dá mais retorno, na minha opinião. Porque um carro pode ser usado para praticamente várias coisas. O seu transporte, às vezes aí no lugar onde você mora, o transporte público talvez não atende muito bem, não, talvez demore muito para passar, ou então determinado horário não passa mais. E um carro te adianta bastante, sabe? Em pequenas tarefas, até mesmo em questão de dinheiro também,
de trabalhar e tal. Então, carro, cara, é um investimento, mas é um investimento que vale a pena. Não estou dizendo que videogame não vale não, cara. Eu gosto de videogame e tal, só que quando você coloca numa balança, você vê, cara, porque no com carro você pode fazer dinheiro. Você pode trabalhar com o seu carro, ele pode te adiantar em várias coisas. Às vezes é uma compra que você faz no supermercado. Você coloca tudo no carro e vem, do que vir segurando um monte de sacola é, num ônibus ou no metrô, né? Depende da região aí que você mora. É claro que hoje em dia, né, tem as facilidades aí de você chamar um carro de aplicativo. Só que ainda assim, cara, um carro te traz mais benefícios. Às vezes você trabalha que você tem que carregar seu material, sabe? Materiais de trabalho. Você coloca no carro e vai. Então, manter um carro, ter um carro e manter um carro é muito mais interessante do que você às vezes comprar um videogame, sabe, de última geração. Por mais que eu goste, mas você tem que ver as prioridades da sua vida. E um carro, na minha opinião, é uma coisa que vale a pena o investimento, porque ele vai te dar retorno. Há vários tipos de situações. Às vezes você mora em um lugar mais longe da cidade, né? Um lugar mais afastado, então o carro vai te suprir. Até mesmo uma eventual situação de emergência, sabe? De ter que ir para o hospital ou alguma coisa assim, você tem o carro ali à sua disposição. Então, assim, o carro te. Por mais que você gaste com ele e tal, mas ele vai te dar o retorno. Você ainda pode trabalhar com ele, né? De entregas ou qualquer outra coisa assim. Mas de certa forma, manter um carro no Brasil é complicado sim, mas videogame também é, se você for ver a longo prazo, porque você só gasta e o videogame não vai te dar o retorno que um carro te daria. E o que, que acontece que eu vejo aqui muitas pessoas compram videogame e nem jogam. Outras coisas também, mas se você fazer esse comparativo que eu estou dizendo, eu poderia dizer mais coisas aqui, mas eu acho que você entendeu aonde eu quis chegar. Cara, às vezes você tem um videogame de nova geração, mas é como se você estivesse mantendo um carro. Se você é uma pessoa que sempre está comprando jogos, lançamentos, às vezes seu videogame está em manutenção. Aí quando você para pensar, né, às vezes você está mantendo um carro, mas num videogame. Só que um carro, ele tem vários vários benefícios, na minha opinião, como eu citei aí, e tem até outros também. Mas de certa forma, manter um videogame hoje em dia tá como se você mantesse um carro, tá entendendo? Pelo valor que você gasta. É claro que carro sempre você está gastando. Videogame, às vezes, você gasta um determinado dinheiro e não usa mais. Às vezes seu videogame não precisa de fica anos aí sem fazer uma manutenção, ele está funcionando de boa. Às vezes você nem compra mais jogos, só fica jogando aqueles que você joga, sempre gostou de jogar e tal, mas mesmo assim, ter um carro, ele te adianta em muitas coisas. Então, eu faço esse comparativo sim. E se você tiver, caso aí você estiver juntando uma grana e você está dividido, compra um videogame de nova geração ou compra um carro? Olha, eu diria para você, é a minha opinião. Se você tá aí na dúvida, tô juntando um dinheiro aqui, pegar um carro antigo, comprar de alguém ou um videogame. Eu sugiro você o carro, porque o carro vai te dar retorno. Não só retorno financeiro, mas questão de transporte, é, tanto seu como de equipamentos e essas coisas.
mas principalmente pelo dinheiro, né? Porque carro hoje em dia também é uma fonte de renda. E hoje em dia todo dinheiro é bem-vindo. Ao brasileiro normal, é que eu digo, que ganha um salário mínimo, um pouquinho a mais, que quer um dinheirinho a mais para pagar as contas ou fazer alguma outra coisa. Então, para você que talvez está nessa situação, eu diria para você, cara, vai no carro. Compre o carro que ele vai te atender mais. Se caso depois você quiser, é, não quiser mais ele, você pode vender e recuperar o seu dinheiro. E é isso, né? Mas esse é o vídeo. Eu espero que você tenha entendido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu.